Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês nos acompanham hoje no Passagem de Plantão. E queridos, como a proposta que nós temos aqui é trazer coisas diferentes, baseadas no contexto da saúde, nós temos hoje a Mayra Reis, especialista em inovação e fidelização de clientes. Isso aqui para mim é novo, hein, Mayra? Que bacana! Mayra, um prazer ter você já tarde. Pessoal, abrindo aqui um contraponto, Mayra, eu já conheço desde 2013, Mayra. 2017, eu fui procurar hoje quando foi a primeira vez que eu 17? É. Verdade, eu comecei a empreender em 2013, 14, fui pro Sebrae, o Sebrae me indicou você. Nossa, a primeira reunião aconteceu no dia 27 de novembro de 2017. E eu vou falar onde foi, no Franz Café, ali da Adolfo Pinheiro. É, isso aí. E eu, pra variar, cheguei atrasado no primeiro dia. E já levou um puxão de orelha. Queridos, foi muito engraçado, porque eu estava no Sebrae nessa época, a gente começou a desenvolver o processo ali de empreender. O meu negócio estava começando a sair da fase embrionária, e aí o Sebrae falou, não, Lincoln, você precisa agora de alguém para te dar um norte, né? Precisa de marketing. Na cabeça de um leigo, o marketing é para quê? Fazer postagem, fazer textinho, tal. Eu achava que isso era o marketing de verdade. Para minha surpresa, sentei com a Mayra e ela, obviamente, fez a entrevista ali, absorveu toda a anamnese do que eu estava fazendo, qual que era a minha proposta de empreender. A primeira pergunta que ela fez é: quem fez esse logo para você? Você lembra disso, Mayra? Eu vou contar essa história. Eu vou contar, eu tenho que contar. Quem fez esse logo para você? Eu falei, olha, esse logo eu contratei uma empresa aí na internet e só disse qual que era a minha empresa, coloquei algumas palavras que eu queria que tivesse no logo, e eles fizeram o logo e me deram. Você fez contato, conversou, estudou? Eu falei, não, mas precisava fazer isso? Ela, sua cor é roxa, né? O predominante no seu logo é roxo, né? Eu falei, e você tem uma empresa de cuidador de idosos, né? Eu falei, isso, tá? Você sabe que a cor roxa, ela leva pra parte não é de morte, é mórbido, tristeza, né? Meio mórbido e tal. É a cor que geralmente a gente vê em enterro. Exatamente. E eu tenho uma empresa de cuidador de idosos. Falei, acho que não combina, né? Foi aí que começou, então, com uma balde de água fria. Olha, é essa trilha, menino, vamos lá. E desde então, a gente sempre manteve esse relacionamento. Hoje, não só como uma consultora, mas mais como uma amiga. Verdade. E fico muito feliz em tê-la aqui, fazer esse bate-papo, porque tudo isso aqui é fruto de todo esse trajeto, né? De toda essa orientação que a gente teve. E uma pergunta que eu sempre quis te fazer, você me contou basicamente essa história, Mayra, há uma gestão. Você já apareceu com essa ideia? Foi proveniente de algum contexto? A parte de você empreender, como que foi isso aí? Fala pra gente. Olha, bom, primeiro eu quero começar falando que estar aqui hoje com você e acompanhar toda a sua jornada, assim, quando você me ligou ontem e falou, Má, vem pra cá, vem pro podcast, eu falei assim, eu vou parar tudo o que eu tô fazendo. Eu não mereço tanto, eu não tenho essa moral. Porque talvez o meu cliente mais antigo. E é o cliente que acabou virando amigo, que eu faço questão de acompanhar. Às vezes ele não me pede opinião, eu vou lá e dou mesmo assim. Falo, não, Lincoln, pode voltar aqui. E é verdade, viu, gente? Ela fala mesmo e eu tenho por obrigação ouvir e abraçar essa opinião, porque é certeira. O que ela fala é... Então, imagina, assim, ver a realização desse seu sonho, pra mim, é como se eu estivesse vendo um filho crescer, sabe? Que bacana, fico feliz. Aí eu vejo o filho crescendo, eu falo, poxa, eu ensinei a andar de bicicleta, agora ele tá andando de bicicleta sozinho, sem rodinha. Ai, que maravilha. Maravilha. Muito bom ouvir esse feedback. E, bom, na verdade, assim, o serviço de consultoria de marketing, no meu ver, ele tem esse objetivo. Ensinar o cliente a andar com as próprias pernas, né? Não ficar dependendo da gente. E começou lá atrás. Eu sempre trabalhei na área de marketing, na parte de B2B, que é a parte de business to business, então é marketing entre empresas. E aí eu estava trabalhando na gerência de marketing de uma empresa, e aí sabe quando você vai fazer alguma coisa, você pede para a agência que está te atendendo, você pede para a assessoria de imprensa que está te atendendo, e aí eles acabam fazendo, mas eu falava assim, podia ser um pouquinho mais, assim, podia... E aí eu tinha um caderninho, eu anotava ali naquele caderno.
eu acho que poderia ter sido assim, eu gostaria que fosse assado. Enfim, fui fazendo pequenas anotações ali de melhorias que eu via no serviço daqueles profissionais que estavam ali comigo. E eu deixei aquele caderninho. E eu pensava assim, um dia tudo isso vai sair do papel. E eu tinha uma mesinha L, ficava exatamente aqui assim, ó. Acontecia alguma coisa, eu ia lá, anotava, colocava no... E pensava, deixar aqui, um dia vai dar certo. Eu nunca tinha pensado em empreender, até então. Nossa. Por quê? Porque, por exemplo, meu pai, ele trabalha há mais de 40 anos na mesma empresa. Então, eu venho de uma família que preza, por exemplo, não para você ficar mudando de emprego, não para você arriscar em empreender, mas que preza exatamente o contrário, né? Olha, é bom que você se mantenha na mesma empresa, lembra que tem o FGTS, lembra que tem as férias, lembra... Enfim, toda essa questão. Toda aquela questão de ser CLT. E aí, um belo de um dia, eu estava numa reunião gerencial e aí fui surpreendida com a informação de que aquela empresa onde eu estava trabalhando, eu prefiro não citar o nome, que ela ia entrar em processo de recuperação judicial. Nossa. E aí, quando veio aquela informação, eu falei, bom, geralmente o primeiro departamento que é despedido, que é mandado embora, que deixa de fazer parte da empresa, é o marketing. Porque as empresas pensam, na minha visão, errado, mas elas pensam assim, elas pensam, bom, vou fechar, vou entrar em recuperação judicial, vou parar de investir em comunicação e marketing. Sim. Quando é justamente o inverso. Onde que ela precisa mais. Né? É o momento que ela precisa mais. É o momento em que, se ela não pode fazer divulgação de produtos, ela precisa pelo menos pensar num gerenciamento de crise que está acontecendo ali. Porque são todos os seus parceiros, todos os seus clientes, todas as pessoas que conviveram com você durante anos recebendo a notícia. A empresa vai fechar, a empresa vai entrar em recuperação judicial. Bom, mas eu não tinha muito o que argumentar. Resumo da história, qual foi o primeiro departamento? Departamento de marketing. E aí, na hora que eu estava fazendo aquela famosa caixinha, né? Nossa, que a gente vê nos filmes, né? Aquela famosa caixinha de papelão, recolhendo tudo, eu abri a gaveta, dei de cara com aquele caderno e pensei, talvez agora seja a hora. E aí eu peguei esse caderninho, voltei para minha casa e fiquei ali pensando, né? E agora? O que eu faço? Eu mando currículo e continuo a vida de CLT ou empreendo? E aí, eu não consegui tomar essa decisão sozinha. É muito difícil. Porque é uma decisão muito difícil. Porque eu ia conversar com as pessoas mais velhas, pessoas que eu conhecia. Todas me falavam, não, vai para a segurança do CLT. Eu conversava com as pessoas da minha idade, as pessoas da minha idade falavam, é legal empreender, é legal ter um próprio negócio e tal. Só que eles falavam de uma forma que era legal, me falando assim, por exemplo, é legal empreender, você vai ter tempo para ir fazer X. É legal empreender, você vai poder fazer o cabelo e cortar a unha e fazer a unha. Gente, minha unha está sem fazer porque eu não tive condições. E não consegue. E se parar, você não faz N coisas. Se eu parar, eu não faço N coisas. Exato. Então, quando falavam para mim, empreende que é legal, eu desconfiei desse é legal. É legal, mas conte-me mais sobre isso, sabe? E aí eu falei, bom, não tenho a menor condição de tomar essa decisão sozinha. E aí eu contratei uma coaching. Aliás, Karen, muito obrigada. Eu contratei a coaching me explicou. Ela, na verdade, me abriu os olhos, ela falou assim, olha, tem pontos positivos e negativos nos dois. Só que o que a gente vai fazer aqui é um trabalho de desmistificar. Por quê? Porque a gente cresce com muitos mitos, Exato. Né? Então, por exemplo, o mito de que, quando você trabalha no CLT, você tá garantido. Sonho. Meu amigo, você não tá garantido. Essa é a maior das fantasias. É a maior das fantasias. Você não tá garantido. Porque amanhã você pode chegar, pode acontecer um processo de reestruturação na sua empresa, ou pode estar rolando uma demissão por corte de custos. Sim. Você é um número que tá ali, eles precisam mandar X pessoas embora e você tá na listinha. O que vai acontecer é que você vai receber um aviso prévio de 30 dias. Somente. Faz um recorte agora
pro empreendedor, para a empresária que tem um contrato de negócios com a empresa X. Eu também tenho uma cláusula de 30 dias de rescisão com ele. Ou seja... Exatamente. Aqueles 30 dias que eu tinha aqui no CLT, eu também tenho aqui. E aí ela foi me explicando. E aí quando chega no INSS, só te cortando um pouquinho, é que é outra falácia. Outra falácia. Que esse é o processo de pirâmide pirâmide legalizada mais bem feito no planeta, Sim. né? Sim. Porque você já tá pagando isso aí. Sim. Todo santo mês. Sim. Só que você não pode pegar o seu dinheiro e investir como você quer. Exatamente. E aí você pega seu dinheiro no final, com 0,001% de rendimento. Sendo que se você deixar em qualquer outro rendimento, Com certeza. você vai ter muito mais do que aquilo. Com né? certeza. Mas você não pode. Você Com não tem certeza. direito. Enfim, pode seguir. E aí eu sei que ela fez esse processo comigo de ir abrindo os meus olhos, literalmente. E aí foi uma decisão totalmente pensada, estruturada, planejada. E aí o que pesou muito pra mim, quando eu abri aquele caderninho, foi pensar assim, bom, vamos lá. Eu não tinha o sonho de empreender, porque tem gente que nasce. E você fala assim, o que você quer ser? Ah, eu quero ser dono do meu próprio negócio, né? A pessoa já se imagina ali. Sim. Eu não nasci com isso, de verdade. E, ao mesmo tempo, eu não estava passando por um processo que o Sebrae fala bastante de empreendedor por necessidade, né? Que é o empreendedor que fala assim, ah, eu fui mandada embora, eu não tenho mais nada para fazer e eu vou empreender. Não era meu caso também, porque eu podia muito bem continuar mandando currículo, ia passar ali por um período de aguardar, passar por processo seletivo, seria... E aí, olha como as coisas acontecem, né? Eu comecei a pensar, então, na minha empresa. Fui pensando, e aí mergulhada, vendo concorrentes, enfim, fazendo todo o meu planejamento de marketing. Nisso, meu telefone toca. Era uma vaga numa empresa que eu admirava demais, admiro ainda. Nossa. Com uma vaga super legal, com um salário super legal, na Avenida Paulista, que é um lugar testando. que eu adoro. Eu falei, universo, você está me testando. E aí, foi assim, aquela tomada de decisão que foi, para mim, inusitada. Porque a Mayra de antes largaria tudo. Não pensaria duas vezes. Ia pegar aquele caderninho, ia colocar de novo aqui assim embaixo e ia trabalhar lá. E aí eu falei assim, não, eu vou comprar essa briga. E por que eu vou comprar essa briga? E aí muitas coisas pesaram, né? O fato de não ter filhos, e eu pensava assim comigo, e foi um ponto que eu levantei muito no processo de coaching. Poxa, quando você tem filho, você tem uma responsabilidade, o seu tempo, ainda mais sendo mulher, e isso é um assunto que hoje está tão debatido. Exatamente. Né? Tá sendo tão debatido. Quando você tem filho, a sua prioridade muda. E a minha prioridade naquele momento, eu precisava dar ao meu projeto 110% de atenção. Eu não podia dar 50% de atenção para o projeto, 50% para um possível filho. Sim. Então, eu me planejei. Falei assim, bom, pretendo não ter filhos neste momento. Por quê? Porque eu quero focar a minha atenção no meu negócio. Tenho saúde, checklist. Tenho saúde, ótimo. Significa o quê? Vou trabalhar muito. Preciso de saúde para estar bem. Ótimo, check. Segundo ponto. Terceiro ponto, tenho um planejamento financeiro. Tenho uma reserva financeira. E eu lembro que a gente falou um pouco sobre isso quando a gente fez o seu planejamento. Por quê? As pessoas falam, o que marketing tem a ver com planejamento financeiro? Tudo. Totalmente. Tudo. Então, eu fiz uma reserva financeira que me possibilitou, no meu planejamento, eu pensei assim, bom, se nada der certo, eu tenho pelo menos 1 ano de reserva financeira. Uhum. Então, eu vou tentar empreender durante 1 ano. Na pior das hipóteses, quando der ali o 8º mês, eu já vou começar a mandar currículo. Vou começar a me mexer. Então, assim, eu tinha tudo planejado. Melhor cenário e pior cenário.
né? Claro que a gente trabalha para o melhor, mas eu, obviamente, como profissional de gerenciamento de crise, já pensando numa possível crise lá na frente, não, eu já vou me precaver para o que pode acontecer. Você sabe que eu não fiz nada disso, né, Mayra? Eu sei. Você sabe, né? Eu sei que eu só falei. Eu fui na loucura. Quando você me falou, já tá... É claro que eu não abandonei de vez a área assistencial. Sim. Eu comecei, não sei como, não me pergunte hoje, trabalhando em 2 hospitais, ainda começando a empreender. Eu lembro Aí disso. saí de um, e aí as coisas foram indo, já tava de saco cheio do último emprego, assim, não só do emprego, do relacionamento com chefia e tal. Falei, quer saber? Dá um 061 pra mim, manda pra casa e acabou a história. E dito e feito, pum, mandou embora. Eu falei, ótimo, agora é minha vez. Eu lembro de tentar marcar reunião com você e você falar assim pra mim, não posso porque eu tô no hospital X, Sim. não posso porque eu tô saindo do plantão. plantão. Exato. Lembro disso. E aí eu tive que, por parte do forceps mesmo, escolher o que eu queria. E isso que você tá falando é muito importante. Porque, pessoal, empreender, hoje eu não faria o que eu fiz lá atrás, tá? Seguiria essa trilha. Fazer uma reserva financeira, fazer uma reserva psicológica, que é fundamental. Acho que a Mayra vai entrar nesse contexto. Terapia tá? é fundamental. Precisa, porque empreender não é brincadeira, né? Ainda mais com o cenário que nós vivemos hoje aqui no país. Não é fácil. Pensar em desistir? Vai mais diversas vezes. É que a resiliência nos ajuda a chegar no objetivo. Mas isso que a Mayra está falando é muito, muito, muito importante. Para quem quer empreender, esse papo é fundamental. Sim. Não é só brincar de banco imobiliário, não? Rapaz, eu nem sabia brincar de banco imobiliário. Ah, para, então não quero não. O meu primeiro joguinho de tabuleiro eu fui ter o War. Eu já era grande. Eu nunca joguei banco imobiliário de verdade. Nunca joguei. Agora, olha, eu vou falar pra você que eu descobri esses dias, fazendo terapia, olha como terapia é importante, eu descobri esses dias que eu era empreendedora desde pequena. E eu vou te contar. Por favor. E aí, ontem, quando você me chamou pra participar, eu falei, vou anotar isso aqui pra contar pro Lincoln. Que legal. Quando eu era pequenininha, as pessoas perguntavam pra mim, Mayra, o que você quer ser quando crescer? Eu falava médica. Eu não falava só médica, eu queria ser pediatra. Pediatra. O que você quer ser? Já sabia o que pediatra fazia. Já sabia especialidade, já. Que Eu quero ser bacana. pediatra. E aí, a minha mãe e meu pai falavam, você quer ser pediatra? Quero. Então, tá aqui um kit médico. Aí vinha lá o estetoscópio, tal, o termômetro. Tá bom. Mas eu não quero ser só a médica. Como assim você não quer ser só a médica? Não, eu quero ter meu consultório. Nossa. Eu não tive tempo, mas depois eu vou pedir pra minha mãe pegar uma foto do meu consultório. Quero ver. E vou mandar pra você. Na casa dos meus pais, era um sobrado. E aí, sabe quando tem o sobrado? Aquele vão que fica embaixo da escada? Sim. Que hoje, muitas vezes, tem um banheiro, tem um espaço ali pra guardar. Na casa dos meus pais, era aberto, aquele vão. Eles colocaram uma mesinha pequenininha, pra mim, uma mesinha de madeira igual essa daqui, só que pequenininha, porque eu era criança, né, gente? Eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Ou talvez até menos. Colocaram uma mesinha. Eu tinha como se fosse uma outra mesinha pequenininha atrás, onde eu deixava todos os meus equipamentos. Ali tinha o termômetro, tinha tudo. Eu tinha uma caixa registradora ao lado. Nossa, naquela época tinha muita caixa registradora. Sabe aquelas caixinhas registradoras? Sim, você apertava, fazia barulhinho. Exato, tinha uma caixinha registradora do lado. Por quê? Porque eu precisava rentabilizar. Desde pequenininha eu pensava numa caixinha registradora do lado. E eu tinha as bonecas e os ursinhos. Os pacientes. Que eram os meus pacientes que faziam fila. Porque eu já pensava que o meu negócio ia estar lotado. E aí eu voltava, eu ia pra escola, tal, de manhã, eu voltava, fazia lição, e aí eu falava pra minha mãe, eu tinha um jalequinho, minha mãe mandou fazer um carimbo, tava escrito assim, Doutora Mayra Reis. Nossa. E aí eu pegava aquele carimbo e eu me sentia assim poderosíssima. Sou a médica. Eu sou a médica. Então, o que eu carimbava, pronto, tava dito. Pegava ali umas folhas de sulfite, o verso, caneta normal, eu carimbava, pronto, tá aqui, tá a receita. Só que antes a pessoa fazia fichinha, então eu tinha aquele controle, aquela caixinha de controle, com a fichinha. Que legal. Nome, tudo bonitinho, já fazia o meu CRM, olha aí. Olha isso, louco, meu CRM ali no papelzinho, eu tinha todas as informações das minhas pacientes. Já era empreendedora, nasceu. A bonequinha, o ursinho, recebia um recibinho que pagou a consulta. Não, você tá de brincadeira. Eu tô falando isso sério. Sozinha? Eu fazia tudo. Porque desde aquela época eu era empreendedor. Eu fazia tudo.
Eu Esse fazia mesmo. a recepção, eu fazia o recebimento, O atendimento, eu fazia tudo. o atendimento e eu ainda fazia o pós-atendimento, porque eu pegava a boneca, o bichinho, e ainda levava até a sala e falava, agora você fica aqui na sala Esperando. de espera pra ver se o medicamento vai fazer efeito. Voltava e atendia outro. Então, pensando em tudo isso, eu cheguei à conclusão de que eu sou Já uma tava na empreendedora veia. desde pequenininha. Eu só me perdi no meio do No caminho. trajeto. Só me perdi no trajeto. E aí você vai falar, mas por que você não seguiu carreira de medicina? É isso que eu queria perguntar. Pois é. A minha primeira experiência com sangue, eu desmaiei. Ah, tá explicado. Quando chega assim... Quando chega aquele momento que você vê o seu próprio sangue, você fala, meu Deus do céu, eu me cortei, e aí precisou dar ponto e tal, enfim. Falou, não é pra mim. Falei, não, chega, quero ficar só com a parte de fazer o CRM, quero ficar só com a parte administrativa do mesmo. negócio. Que E legal. aí foi assim. Então, ontem, quando você me falou, eu falei, vou contar essa história pro Lincoln. Eu não porque acho sabia que fazer ele ideia. sabe. Não sabia mesmo. Pouquíssimas pessoas sabem. Do meu lado, empreendedor na área de saúde. E começou assim. E hoje, quando eu olho, eu falo assim, gente, olha só, pequenininha, eu já fazia o CRM, eu já fazia tudo. a parte de planejamento, eu marcava o horário e se o paciente chegava atrasado, dava bronca no paciente. Se eu chegava atrasada, eu pedia desculpa Pros pacientes. pros pacientes. Estavam ali me esperando? Olha que absurdo. Gente do céu, que fantástico. E aí, quando eu volto, né, olho pra trás e vejo isso, eu falo, eu era empreendedora. Sim. Parece que quando aconteceu toda essa situação com a empresa onde eu estava trabalhando, é como se alguém tivesse só falado assim pra mim, viu? Agora. Então, lembra? Você sabe fazer isso, lembra? É isso mesmo. Vamos lá. Foi meio que no automático, com uma segurança psicológica, você nem sabendo onde vinha. Então, essa questão da segurança psicológica, para mim, foi muito importante. Porque além de fazer o processo de coaching, foram mais ou menos de 10 a 15 sessões, se não me engano. Além de fazer o processo de coaching, eu estava fazendo terapia. Uma coisa potencializava a outra ali, né? Sim. E aí, assim, não foi fácil, que nem você falou. Não é. Porque Nunca é. eu lembro de... Nunca é. E eu tava num processo em que eu não queria perder tempo. Então, eu fazia 2 sessões por semana. E uma das sessões era de sábado, inclusive. Eu lembro de... Era sábado de manhã, 10, 11 horas da manhã. Chegava em casa depois do almoço. Eu lembro de chegar em casa depois do almoço no sábado... chorando, desabando. E aí eu falava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que tomar essa decisão. É a decisão talvez a mais importante na minha vida. Só que eu fui criando uma rede de apoio ali. E eu não tô falando de rede de apoio com pessoas. Eu fui criando a minha Se própria fortalecendo, rede de né? apoio, exatamente. Né? Então, assim, a terapia foi uma rede de apoio. O coaching foi uma rede de apoio. Planejamento financeiro. Fundamental, porque se eu não tivesse planejamento financeiro, eu tenho certeza que, por exemplo, na época da pandemia, a minha empresa tinha fechado. E a sua empresa continuou funcionando na pandemia, sendo uma empresa de marketing, e é sabido que muitas empresas grandes de processo de marketing quebraram. Sim. Por não ter a reserva financeira, obviamente, né? O primeiro ponto. Sim. É algo que assolou todo mundo, mas pulando um pouquinho aqui a trajetória do nosso bate-papo, me explica como você conseguiu essa mágica. Planejamento financeiro. Ponto. Até porque, assim, quando eu estruturei a alma na base com um tripé. Comunicação, marketing, eventos. Comunicação, por quê? Sou formada em jornalismo pela Casper Libero. Eu gosto de apurar dados. Eu não vou nunca pegar um dado que você ou outra pessoa me passar e simplesmente replicar. Jogar. Eu vou checar a fonte, porque essa é a minha base. Sou jornalista. Ponto. Então, parte de comunicação, assessoria de imprensa, produção de conteúdo, tudo que tem texto. Eu tô ali. A parte de marketing, por quê? Porque logo nas primeiras semanas, ou talvez nos primeiros meses de faculdade, eu descobri que aquele sonho da Mayra de ser a próxima Fátima Bernardes, que na época estava na bancada do Jornal Nacional, não ia se concretizar.
Falei, não vou, será que não? Mas tudo bem, vamos tentar aqui pensar que não. Eu olhava para a bancada do Jornal Nacional e pensava assim, eu vou ser a próxima Fátima Bernardes. E aí, isso começou na faculdade. E aí, quando eu comecei, eu vi que era assim, não vou dizer um abismo, mas era muito longe. A trajetória para chegar até ali, A né? trajetória para chegar até ali. E aí eu pensava assim, tá, então eu vou tentar outras coisas. Tentei rádio, tentei TV, tentei parte de web e tal. Falei, ainda... Sabe assim, vou trabalhar, mas ainda não tô feliz. Sabe quando você vai trabalhar e você fala, Tô aqui, mas aqui, né? passageiro, não é aqui. Não é aqui. E eu pensava comigo assim, a época de estar fazendo faculdade é a época que eu tenho que testar tudo. Tudo. Todas as frentes eu vou testar, porque eu vou testar e vou identificar o que eu quero. Porque tem um leque muito grande de jornalismo, né, Mayra? Enorme, enorme. E aí eu falei assim, bom, vamos ver. E aí eu tentei. Posso falar pra você que eu tentei de tudo. Um belo de um dia eu falei assim, acho que eu vou pra aula de publicidade e propaganda. Eu tinha muitos amigos. Uhum. E aí eu comecei a frequentar as aulas de publicidade e propaganda. Pra você ver o ponto que chegamos, o professor começou a colocar meu nome na lista de chamada. E você nem era do quadro de alunos e eu nem daquela... era do quadro de alunos. É Mayra presente. Mas o que você tá fazendo aqui? Um belo de um dia o professor virou pra mim e falou, mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei pra ele, sabe o que é? Eu tô matriculada em jornalismo, mas na verdade eu quero estar aqui. Eu tô com o corpo lá e tô com a alma aqui. É. Aí ele olhou pra mim e ele falou, por que você não muda de curso? É uma boa questão, professor. Aí eu fui procurar entender. E aí, o professor Marcelo Mesquita foi assim, cirúrgico, em conversar comigo e falar assim, Mayra, a formação de jornalismo vai te dar uma base para, por exemplo, trabalhar com comunicação corporativa, comunicação interna, que a faculdade de publicidade e propaganda não vai te dar. E quando a gente fala em publicidade e propaganda, pelo menos os cursos daqui da Casper é muito mais voltado para a parte de criação. E você não é criação, você é planejamento. Você é meu cliente, você sabe que eu sou planejamento na veia. Exatamente, isso é fato. Aí ele falou assim para mim, se você aceita uma dica, termina a faculdade de jornalismo, depois você faz publicidade, propaganda, alguma coisa assim. Ok, terminei a faculdade de jornalismo e aí eu fiz uma pós-graduação em gestão de marketing no Mackenzie. Aí, na pós-graduação, meu mundo fez assim, ó. A mente expandiu. É aqui que eu quero estar. É isso que eu quero fazer. E aí, bom, terminei a pós-graduação em marketing, já emendei numa pós-graduação na FGV de especialista em relacionamento. Que legal. Por quê? Porque eu já estava trabalhando com eventos um atrás do outro. E evento é relacionamento. Puro. E aí, era ali que eu gostava, tal. Falei, bom, ótimo. Quando eu tiver a minha empresa, caderninho, quando eu tiver a minha empresa vai ter o tripé comunicação, marketing e eventos. Então, comecei a Alma, comunicação, marketing e eventos. Ótimo. Rezando para que não viesse eventos. Por quê? Porque eu não aguentava mais ficar em pavilhão. Não quero mais. Organiza isso, organiza aquilo, ele pega o stand e tal. Come poeira de pavilhão. E é a primeira a entrar, é a última a sair. E nós vamos, segura aí que nós vamos falar sobre isso. Tem um tal de uma agro-show aí, uma coisa assim, Agri-show. né? Agri-show, né? Segura, nós vamos chegar lá. Continua. E aí, eu falei, não quero mais. Eu não quero mais trabalhar com isso. Eu não tenho mais idade para isso. A minha coluna não aguenta mais. Bom, aí conhece Murphy, né? Lady Murphy. Murphy virou pra mim e fez o quê? Não. Você não quer jornalismo? Você não quer eventos? É isso que você vai ter. É isso que você vai ter. Meu primeiro cliente, toca o telefone. Aí eu toda feliz, né? Nossa, primeiro cliente. Mayra, você organiza um evento pra mim? Você jura que é um evento? Mas era tudo que eu não queria. Quando o cliente vem, só tem que abraçar, acabou. Por outro lado, quem é empreendedor, gente, quem é empreendedor vai se identificar com o que eu tô falando. O telefone toca, o cliente fala, quero eventos. Você fala, não quero trabalhar com eventos. Por outro lado, você pensa, preciso pagar a conta. Vai trabalhar com eventos. Ótimo, que bom que você me ligou. E essa leitura é em segundos, né? Em segundos você faz. 2 segundos. O Tico fala uma coisa, o Teco fala outra e você fala, ótimo, que bom que você me ligou. Ok, comecei. A empresa precisa girar. Sim.
E isso é o que todo empreendedor passa. Né? Você precisa começar a sua base, sua empresa precisa começar a ser vista. Até mesmo do ponto de vista de experiência, né, do negócio. Isso é importante. Adquirir, portfólio. Exato, Enfim, exato. precisa dar as caras. Ótimo, cliente, vamos lá, vamos fazer evento. E aí, o que eu fui percebendo ao longo de 10 anos? E a Alma, esse ano, está completando 10 anos. Nossa, parece que foi ontem, Mayra. Parece que foi ontem. Você começou, então, em 2017 com a Alma? Não, comecei com a Alma em 2013, 2014. 13, 14, né? Isso aí. É isso Em mesmo. 2013, em outubro de 2013, eu comecei a planejar. Fiquei outubro, novembro e dezembro ali no meu caderninho. Uhum. Em janeiro de 2014, a Alma foi lançada. No final de janeiro foi quando eu recebi essa primeira ligação. Que bacana. Então, faz 10 anos esse ano. E aí foi, ao longo dos anos, eu fui percebendo que, talvez você como consultor vai entender o que eu vou te falar agora. Quando você vende um serviço, e esse serviço, ele não tem prazo de validade, o que o seu cliente tende a fazer? Ah, recebi a proposta, vou deixar aqui, depois eu vejo. Gaveta. Engaveta. E vai procurar outra mais barata. Fato. Fato. Então, assim, o que acontecia? Mandava proposta de assessoria de imprensa, mandava proposta de consultoria de marketing, de serviços que não tem data de validade. O cliente, Mayra, muito obrigada, e deixava naquela famosa gavetinha. Quando tem eventos, quando a gente tem um evento envolvido, o evento tem data para acontecer. Tem que estar tudo ali. Tem que estar tudo ali no dia, sei lá, vou dar um exemplo. Tem que estar tudo na minha mão no dia 15 de maio. Porque o evento começa no dia 14, no dia 16. Então, tem que estar tudo na minha mão no dia 16, porque o evento começa ali. Então, assim, ele tem data, ele não pode engavetar a sua proposta de serviço. Porque se ele engaveta a proposta de serviço, o evento não vai acontecer. Então, eu comecei a perceber que quando eu trabalhava com as propostas, as minhas propostas de orçamento relacionadas a eventos, elas viravam muito mais rápido do que as propostas de assessoria de imprensa ou de consultoria, por exemplo. Por quê? Porque o meu cliente tem uma data para o evento acontecer. Ainda que o retorno dele fosse negativo, ele pelo menos... Ele dava com tempo hábil, né? Porque ele precisa correr. Ele precisa correr. Porque o evento não vai ficar esperando ele. Ele, com tudo pronto ou não, o evento vai acontecer. Ele só é um expositor no meio de 300. Então, o que eu comecei a perceber? Que essa questão do prazo de validade me dava mais agilidade e eu tinha mais assertividade nos retornos. O que eu fiz? Peguei toda a minha força de marketing e joguei para eventos. Que bacana. O que foi ótimo até a pandemia. Que aí a pandemia chegou, foi uma retada para todo mundo, né? Qual foi o setor, um dos setores mais atingidos? Eventos. Todos os eventos pararam. Por quê? Aglomeração de pessoas. E aí? Começou com alguns possíveis eventos online, que alguns até resistiram hoje. Não é tão efetivo. Concordo do com ponto você. de vista de negócio. Sim, porque o evento, aqui, o evento você vai para fazer negócio. Sim. Né? A gente, eu quero lá ver as inovações. Ok. Mas o primeiro ponto é fazer negócio. É network puro. E não tem isso, você não tem relacionamento, você não tem presença, você não tem contato, você não sente o termômetro da pessoa que está conversando ali. Exato. E como que você conseguiu driblar? É claro, com a gestão financeira, que você falou que tinha uma gordurinha aí para aguentar. Sim, eu tinha um planejamento financeiro, então, quando chegou a pandemia. Só um parênteses, que quando aconteceu aquele famoso plantão da Globo, falando... Né, vai fechar. Primeiro caso de Covid, que foi numa quarta-feira de cinzas. Sim, foi no feriado. Eu estava com a mala pronta para ir para um evento que eu tinha acabado de organizar, e esse evento começaria na segunda-feira. Então, eu estava viajando para o sul. Nossa.
pra ficar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, porque segunda-feira era o primeiro dia do evento. Primeiro dia do evento. E aí, eu tava com a mala pronta, eu passei a mão no telefone, liguei pro meu cliente e falei assim pra ele, você viu o plantão da Globo? Ele falou, vi. Eu falei, o que a gente vai fazer? Ele falou, Não sei. não sei. Eu falei, Que no mínimo ele já devia ter disseminado com todos tava ali do tudo evento, pronto. né? O stand estava de pé, eu estava indo só pra fazer detalhes. Sabe aquela coisa, aquele double check? Somente. Só pra aquela, assim, tirar a poeira. Preciso estar ali E pra deixar- ver se vai acontecer algo. Exato, porque você me conhece, você sabe que eu gosto de... Eu mesma vou lá e... Exato. Isso é verdade. E aí eu falei assim, não, eu vou só pra fazer aquela checagem final e tal. O stand estava pronto, de pé, bonitão. Só faltava abrir o portão. E aí ele falou assim pra mim, não sei. E pela primeira vez eu fiquei também... Sem ação, Sem né? ação. Ninguém sabia o que Ninguém ia acontecer. sabia. Aí a única coisa que eu lembro foi de naquele dia, assim, aquela noite, dar um Google e pesquisar algumas coisas. Não se falava de máscara, não se falava de álcool em gel, não se falava de nada. A gente não sabia nem como que era transmitido. Sim. Aí a única coisa que eu falei pra ele foi, bom, por via das dúvidas, eu vou passar na farmácia e comprar um álcool em gel pra deixar em cima das mesinhas. Comprou por preço mais barato que existiu na época. Tudo bem? Ele falou, tudo. Peguei um monte de álcool em gel. Tinha essas mesinhas bistrôs, né? Peguei ali meia dúzia de álcool em gel, coloquei na bolsa, levei. No caminho, nas trocas de aeroporto e tal, eu vi uma japonesa com máscara. Eu olhei e falei assim, eu tava com um cliente, virei pro cliente e falei assim, olha só que loucura. Nunca na minha cabeça eu imaginei Que dias depois... que dias depois a gente ia estar naquele alvoroço que tava. Aí, e olha como as coisas são, né? A gente olha pra trás e pensa nisso e fala, meu Deus, que loucura que aconteceu. A gente chegou no Sul e os jornais do Sul, eu tomava café, li o jornal, e nos jornais do Sul aparecia assim, o vírus ainda não chegou aqui, no Sul. No Sul. Mal sabiam eles. Já tava lá há muito Já tava lá há tempo. dias. Já tava lá há muito tempo. Aqui em São Paulo também já tava há muito Há tempo. dias. E teve carnaval, Teve liberaram carnaval, carnaval, liberaram um monte de exato. coisa. Mas na nossa cabeça, imagina que o vírus vai pegar o avião e vai até o Sul. O vírus só tá em São Paulo. O evento aconteceu normalmente. Todo mundo sem máscara, porque a gente nem sabia que Sim. precisava de máscara. O evento aconteceu normalmente. Voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, passei no mercado pra fazer compra. E aí cheguei no mercado, as prateleiras vazias. Porque aqui em São Paulo tava... Já tava furdúncio Tava acontecendo. aquele furdunço, as pessoas falando, façam estoque. Parecia que eu estava saindo de um mundo e indo para outro, sabe? Porque no Sul tava tudo certo. Cheguei aqui em São Paulo, não tinha comida na prateleira. Nossa. O que está acontecendo? Sabe, só fazendo um parênteses aqui pra você continuar. Em 2008, 2007, sabe quem já tinha estoque? Uma dispensa já gigantesca, a dispensa normal de uso diário e uma dispensa para estoque de alimentação e utensílios de higiene e tal, a água, tudo. Sabe quem já tinha? Dr. Pablo. Doutor Pablo. Sabe o que ele falava? Nós vamos ter, não sei se vai ser esse ano, o ano que vem ou daqui 3 ou 4 anos, nós vamos ter uma pandemia. Olha, É impossível a gente não ter uma pandemia em tanto tempo. Foi um pouquinho mais do que ele falou, sim, mas aconteceu. E ele estava preparado. ele estava preparado. Impressionante, né? Pois é, pois é. Impressionante. Eu estava preparada financeiramente falando. Por quê? Porque a parte financeira, para mim, sempre foi muito importante. Mas, psicologicamente, eu não estava preparada. Ninguém estava. Vamos pensar em negócio, eu também não estava preparada. Por quê? Porque você lembra que eu te contei que o que mais virava para mim era eventos? Era eventos. Então, os eventos estavam vindo, maravilha, um atrás do outro, feliz a vida. De repente, não pode mais aglomerar. Consequentemente, não pode mais ter eventos. Quando a minha ficha caiu, eu falei, uai, e agora? E agora? E aí foi assim, foi um baque. Um baque pra mim. Por quê? Porque foi um momento em que eu me deparei e que eu falei assim, bom, vamos lá.
Não sabemos quanto tempo vai durar, não sabemos efetivamente como é transmitido, porque demorou muito pra gente descobrir. Aqueles 30 dias que acabaram virando 3 meses, que acabaram virando 6, 9, e só aumentava o prazo de que, olha, daqui a 30 dias as coisas vão melhorar, e nada melhorava. Ninguém fazia ideia. Daqui a 3 meses as coisas voltam ao normal, e nada voltava. E aí eu vi o tempo passando, todos os meus contratos de eventos sendo cancelados. Cancelados, porque... Todas as promotoras de evento cancelando. Aí eu falei, bom, recorri ao Sebrae. Sentei com o pessoal do Sebrae e falei, gente, agora quem tá precisando de ajuda sou eu. Por quê? Porque eu só conseguia ver problema. Eu não conseguia ver solução. Sim. Sabe? E aí, bom, enfim, conversando com o pessoal do Sebrae, passei também por outros consultores e todos falaram assim pra mim, Mayra, o seu tripé vai ter que ser revisto. Você até pode trabalhar com eventos online? Pode, mas é aquilo que você falou, eventos online não brilha o olho. Não tem o resultado que a gente espera, né? Não brilha o olho. Então, você pode trabalhar com eventos online? Pode, mas assim, você nem é uma produtora de... Você não tem esse espaço que nem a gente tem aqui, entendeu? Você não tem isso. Você tem razão. Aí ele falou assim, então vamos rever, né? E aí, o que eu fiz? Lembra aquele tripé? Sim. O tripé eu tive que reorganizar. Então, se antes todo o meu foco de divulgação, se todas as minhas energias estavam focadas no tripé de eventos, eu parei e falei, não posso mais colocar energia aqui. Eu preciso colocar energia nos outros serviços. Então, o que eu fiz? Eu mudei minha estratégia de marketing, comecei a focar mais em assessoria de imprensa e consultoria de marketing, que são serviços que eu posso fazer totalmente online. E essenciais. E essenciais nesse momento. Voltei toda a minha atenção para ali. Mantive, sim, o tripé de eventos. Por quê? Porque eu tinha contratos assinados. Ou seja, eu simplesmente não podia virar e falar assim, não quero mais Teve pandemia, cliente. não quero mais te atender. Não posso, porque eu tinha contrato assinado. Minha palavra tá ali, eu sou comprometida. Não posso fazer isso. Então, eu mantive, liguei para todos os meus clientes, falei, fiquem despreocupados, a gente vai fazer. Quando a promotora liberar, você me liga, a gente volta a fazer tudo, tranquilo. Tá aqui. Só que eu não vou mais gastar energia nisso. Por isso que é bom você ter esse planejamento, essa visão holística no sentido de assim, bom, esse daqui é o meu negócio como um todo. Sim. Aonde eu vou gastar, eu falo investir, porque eu prefiro usar a palavra investir. Aonde eu vou investir meu tempo, minha energia, meu dinheiro, minha divulgação. E pensar sempre no plano B, né, Mayra? O plano B é fundamental. Problemas vão acontecer sempre. Sempre. Quem empreende é todo dia uma novidade. Você acorda de um jeito, na hora do almoço você tá de outro jeito. Exatamente. E se tiver sorte, você dorme bem. Exatamente. Por isso que não dá pra gente ficar sem terapia. Não tem como. Eu vou dizer pra você que o custo da terapia, o custo da minha terapia, está nos custos fixos da minha empresa. Eu não coloco isso... Não abre mão. Não abro mão. Eu preciso aprender isso, Mayra. Eu não abro mão. Não abro mão. Sabe, tem gente que fala assim, vou pegar aqui o meu salário, o que sobrar eu gasto em terapia, eu faço terapia. Não. Pra mim tem assim, ó, conta de água, conta de luz, terapia e os próximos itens. Mayra, você tá assustando os empreendedores? Não leve muito a sério pra vocês se assustarem, viu? Mas na verdade é isso mesmo. Não é uma questão de assustar, é uma questão assim... Necessidade. É uma questão de necessidade, porque é isso que você falou. O dia do empreendedor começa de um jeito. Sim. Às vezes eu começo feliz, vou dormir triste. Ou às vezes eu começo triste, vou dormir feliz. Às vezes eu não durmo. Ponto. Eu não queria chegar nesse ponto. Às vezes eu não durmo. E não é drama, é realidade. Não. Entendeu? E olha que eu nem faço plantão. Olha só. Vocês, eu nem faço plantão e passo a madrugada acordada. E é isso. Então, assim, se você não tá com psicológico, não vou dizer que tá tudo bem e tô com o psicológico maravilhoso, tanto que eu continuo em terapia, né, gente? Depois de 10 anos. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a gente o empreendedor, ele vai lidar com muitas pessoas, uma infinidade de pessoas. Se você não estiver preparado para lidar com todos os tipos de pessoas, como você começa o dia? Exato. No caso de vocês que trabalham com pessoas que estão ali
poxa, numa situação delicada, no hospital, a pessoa já tá machucada. Ela já tá dolorida. Por dentro e por fora. Dentro Então, e por fora. E nem são somente as pessoas, né? Que ali vem os adjacentes. Sim, os É a família, o parentes, pai, a mãe, o amigo, exato. quem tá ali. Exato. Né? Se você chegar ali e você não tá firme e forte, eu posso afirmar para você que você vai sair tão carregado quanto aquela família que tá ali passando por uma situação super difícil, né? Você sai dali e fala, meu Deus, eu não tenho mais energia. Claro que não. E já pensou se você chega e você rebate tudo que aquela família tá machucada. Não tem como. Você vai levar a sério aquilo? Você tem que virar e falar, poxa, hoje eles estão num dia difícil, receberam um resultado de exame que não foi legal. A introspecção é nossa, né? A gente tem que mudar. A gente tem que fazer esse exercício, entendeu? A mesma coisa eu faço com os meus clientes. Quantas vezes eu não ligo pro meu cliente? Já aconteceu com você de eu ligar Várias. e falar assim, Várias o vezes. Lincoln não tá bem hoje. Várias vezes. O Lincoln, pelo seu tom de voz, o Lincoln não tá bem hoje. Eu não vou passar esse BO pra ele hoje. Deixa ele lá. Vai morrer hoje se eu não contar isso? Não, então deixa. Ou quando não, eu ligo. Mayra, precisamos conversar. Tem um monte de novidade pra te falar. Aí eu já sei. Aí eu já sei que é só preparar minha canequinha aqui com água, com chá. Porque vai ter conversa. Que vai ter conversa. Aí eu já separo a minha agenda 2, 3 horas no mínimo. Lá vem o Lincoln com um monte de coisa nova. Já preparo meu caderninho só pra tomar nota de tudo que... E aí eu só vou falando assim, mas jura? Mas foi? É porque quando eu falo pra você que vou fazer, já fiz, já tá acontecendo. Já né? tá acontecendo, você tá me ligando só pra falar assim, fiz, e agora? É bem por aí mesmo. É bem por aí. É bem por aí. E essa questão do planejamento é importante porque eu entendo que a gente tem um planejamento macro, que foi o que a gente fez no primeiro momento com você. Sim. A gente fez um planejamento macro, só que a vida, gente, ela acontece aqui, ó. Agora, no minuto. Não tem como a gente conversar sobre tudo a toda hora. Porque se fosse assim, eu ia ficar só com você o dia inteiro. Até porque você faz um monte de coisa. Muitas. Né? Então, eu comecei a pensar na consultoria de marketing e você foi um cliente que me ajudou muito a pensar nesse novo, não vou dizer que é um novo modelo, mas um novo jeito de pensar na consultoria de marketing, que é o seguinte, é importante que eu passe para o meu cliente o macro e que eu dê autonomia para ele. E aí depois, ele vai vir conversar comigo sobre coisas pontuais, sobre ações pontuais. Mas ele já entendeu o macro, ele já sabe, ele já tem um norte, ele já sabe que é para ir por aquele caminho. Entendeu? Exato. Por quê? Porque eu não quero ter clientes dependentes de mim, eu falo isso nas minhas consultorias. Eu não quero que o cliente se sinta na dependência. Eu vou fazer uma arte, vou ligar para a Mayra para saber se é melhor o verde ou o amarelo. Não, gente, eu não quero conversar sobre a sua arte, eu quero conversar sobre o seu próximo negócio. Exato. Eu quero conversar sobre como que tá o rendimento, como que tá a lucratividade, se você tá pegando patrocinador novo, é isso que eu quero conversar com você. Como que eu posso ajudar a potencializar o podcast? Exato. Entendeu? É isso que eu penso, assim, eu prefiro imaginar que os meus clientes saem aqui, ó, potentes, sabe? Se sentindo plenos para falar assim, já sei o caminho, só pegar a direita, seguir em frente, qualquer coisa eu ligo pra Mayra. Eu encosto, ligo, pisca e chama a Mayra. Exato. É isso. Mayra, isso está relacionado, essa parte macra, ele está relacionado com o fato de ajudar eles a encontrar a essência deles e fazer com que eles se conectem com os colaboradores e clientes deles? Sim, sim. Esse processo de pesquisa, de imersão no cliente é fundamental quando a gente está falando de consultoria de marketing. E aí eu tomo a liberdade aqui de fazer um paralelo com o seu serviço, que é assim, você precisa identificar qual que é a essência, qual que é o DNA daquele cliente que você vai atender. Se o cliente não tem isso, se ele está perdido, se ele não sabe, qual que é meu papel? Vem aqui, vamos conversar. A gente tem essas possibilidades. Ou, vem aqui, vamos conversar, me conta a sua história. Que a gente vai identificar,
a gente vai pensar, sabe? Assim, imagina que a gente vai pensar, vai falar assim, olha aqui, ó, tá vendo? É praticamente terapêutico o negócio, né? Se você parar pra pensar. Eu falo, no meu caso, por exemplo, só depois de muitos anos eu fui identificar que eu já era empreendedora, gente. Lá atrás eu tinha o meu consultório. Né? Quando eu sentei para conversar com você a primeira vez, você me contou a sua história, como você começou. Na hora que a gente estava conversando, eu falei assim, aqui a gente não tem uma pessoa que está empreendendo por necessidade. Sim. Aqui a gente tem uma pessoa Exatamente. que gosta de disso. empreender. O Lincoln vai ter 25 mil negócios, eu falava. Por quê? Porque ele tá aqui, ó, ele tá antenado, ele tá indo, ele tá se mexendo. Então, é importante que a gente identifique qual que é a essência daquela pessoa. Como que ela se comporta. Ah, Mayra, eu tô meio perdido, eu não sei se a minha empresa vai atender cliente final, se é cliente, se é B2B, se é B2C, eu não sei como que... Ah, então, é para isso que a gente vai sentar e conversar, para identificar qual que é o seu DNA, qual que é a sua essência. A partir dali, é uma questão de, entre aspas, replicar. Sim. Né? Então, ótimo. Identifiquei o perfil do Lincoln, identifiquei como que ele é. Eu já sei como que vão ser todas as próximas empresas do Lincoln. Eu já sei como que o Lincoln vai se comportar. Eu nunca, em nenhum momento, fiquei esperando que o Lincoln ia ser a pessoa que ia ficar paradinha ali na dele, com o planejamento dele, colocar debaixo do braço e falar, só posso fazer isso daqui. Claro que não. Você identificou o perfil e já viu que Eu identifiquei o perfil e falei... o parafuso a menos não era presente, não tem mesmo. É isso. E quando a gente traça isso, principalmente para o empreendedor, né? Para a pessoa que resolveu abrir o seu próprio negócio. O que acontece muitas vezes? Seja na área da saúde ou em qualquer outra área. É muito normal que a pessoa replique aquilo que os concorrentes estão fazendo. Ou seja, ela não tem o DNA dela. Sim. Entende o que eu quero dizer? Você não começou um negócio do zero, ali da essência. Você viu o que o concorrente está fazendo, acha que o concorrente está fazendo correto, acha que o concorrente está precificando correto, que esse é um ponto, né, de precificação, que eu bato muito na... Acha que o concorrente está precificando correto e fala assim, vou fazer igual ele, vou colocar aqui R$100 a Uma menos, vírgula a mais, R$10 a isso. menos. Isso não é diferencial. Isso não é diferencial. Isso não é diferencial. Aí, eu lembro quando a gente estava fazendo a precificação dos seus serviços, que eu virava para você e falava, coloca na ponta do lápis para mim tudo que você tá investindo nesse cliente aqui. Eu lembro um dia, posso abrir? Pode, claro. Um dia que você Passagem falou assim plantão é pra mim, isso. Eu lembro um dia que você falou assim pra mim, eu tô atendendo esse cliente precisa de fralda. Você lembra disso? Confesso que não, mas se eu falei que precisava, Você precisava. falou assim, esse cliente tá precisando de fralda. Pessoal, era o meu primeiro negócio. Tinha Primeiro acabado de negócio. sair do Sebrae, tá? A gente aprende com os erros. Com os erros. Gente. É assim. Não tem Vida melhor de professor. empreendedor É assim. Continua, Mayra. Agora até eu fiquei curioso pra saber. Aí você falou assim pra mim, esse cliente que precisa de fralda. Aí eu falei pra você, ok, fralda geriátrica. Quanto você gasta com esse cliente de fralda geriátrica? Aí você falou assim, não sei. Eu falei, como você não sabe, Lincoln? Lembrei. Eu falei, como você não sabe, Lincoln? Se esse cliente... Porque fralda geriátrica, até onde eu sei, tem um caro, custo... e é caro, não é barato. Não é barato. Barato, é caro. Se esse cliente usa... Se esse paciente usa 10 fraldas, o seu valor... Vamos falar que a fralda é R$1, hein, gente? O que não é. Se esse cliente usa 10 fraldas por dia, você tá gastando R$10. Se esse cliente usa 30 fraldas, você tá gastando R$30. Quantas fraldas ele usa? Não sei. Não sei. Quanto você tá cobrando desse cliente? Eu não vou lembrar o valor, mas supondo que você tá cobrando o cliente R$100. Poxa, se você tá cobrando o cliente R$100, R$10 com fralda é uma porcentagem, R$30 de fralda é outra porcentagem. Sem contato da questão de impostos e tudo. Estamos falando só de custo fixo aqui com esse paciente. Aí você falou, não sei. Pois levante. Vamos atrás dessa informação. Aí você falou assim pra mim, não, eu deixo em aberto. Como assim, Lincoln? E se ele quiser pegar as fraldas e dar pra outra pessoa da família dele? Você nem sabe.
Exatamente. Aí você falou assim pra mim... Lembro desse processo. Mas eu deixei em aberto, E eu acho porque que você não queria falar não pro cliente. Exato, eu acho que esse era o segundo ou terceiro paciente que a gente tinha absorvido. Você não queria falar não. Eu entendo o seu É lado. isso mesmo, é isso O mesmo. cliente vira pra você e fala, seu primeiro ou seu terceiro Eu cliente. já tava me achando por ter cliente. Aí o cliente fala pra você, tá incluso fralda? Tá. Tá incluso remédio? Sim, Tá. se ele fala ambulância, tem também. Ai, quanto custa uma ambulância? Quanto custa cada remédio? Quanto custa... E aí eu fui falando pra você, olha, não tem problema nenhum você falar sim pro cliente, pra tudo. Maravilha. Só precifica o direito, meu amigo. Cobre Porque tudo. senão você vai ficar no prejuízo. Não adianta nada você ter 100 clientes e todos dando prejuízo. Exato. Aí você virou pra mim... É que eu acho que você tem razão. Eu lembro que você falou assim pra mim, eu vou pedir pro enfermeiro que vai lá essa semana contar quantas fraldas essa pessoa tá usando. Falei, entenda que a gente não tá falando pro paciente parar de usar fralda ou pra ele economizar a fralda. Não. Não é isso. É otimizar o processo, exato, deixar redondo. Só queremos saber quanto que essa linha aqui representa. Uma pergunta simples. Exato. E o que eu percebo é que muitas vezes o empreendedor, independentemente da área, ele copia a precificação do concorrente. Sem saber qual que é a sua realidade, né? Sem saber qual que é a realidade. Ele não sabe se o concorrente precificou correto. Ele não sabe se o concorrente está pagando imposto, quanto está pagando de imposto. E sem contar que hoje tem duas coisas completamente diferentes, que é preço e valor, né? Total. Muito diferente. E a gente, preço e valor. A gente percebe que as pessoas, os clientes, os consumidores, eles já começam a entender que nem sempre o mais barato é a melhor opção. Melhor. Que ele não está atrás só de valor. Sim. Né? Ele está atrás, ainda mais quando a gente está falando em lidar com pessoas idosas. Poxa, se você for cuidar do meu avô, estou contratando um cuidador de idosos para cuidar do meu avô, eu não quero mais barato. Sim. Eu quero uma pessoa de confiança lá dentro. Exato. Só que ainda assim, nesse contexto, as pessoas ainda acham que esse é um serviço barato, né? Essa vertente a gente tem até hoje na empresa. E a gente frequentemente se depara com algumas situações. Mas eu vi uma empresa aqui que faz por 2.000, vocês estão cobrando 5? Eu falei, Aí a gente explica o porquê que estamos cobrando 5. Né? É isso aí. Senhora, a senhora está abrindo a porta da sua casa para alguém que você não conhece, uma pessoa que você nunca viu, uma pessoa que você só vai ter a confirmação. É claro que nós vamos passar tudo isso posteriormente, mas de fato, que é realmente quem nós estamos falando que é quando estiver na sua casa, né? Para cuidar do seu bem mais valioso, que é teu pai e tua mãe. Exato. Não dá para fazer por R$2.000. Aí começa a questão da escadinha da precificação, né? Que a gente aprende, você acabou de citar o caso. A gente tem que ter um profissional que nós já conhecemos, está há muito tempo dentro da empresa, que a gente já sabe do caráter, já sabe da responsabilidade, já sabe da competência. Esse profissional vai ter um valor de remuneração 20, 30% a mais que os colaboradores comuns de outras empresas, de outros processos, porque a gente sabe que ele vale aquilo. A gente valoriza, né? A gente valoriza o trabalho dele. E aí tem outras questões de tecnologia, de segurança, de geolocalização, todo o processo que a gente embarca no atendimento. Então não dá para... Quando se fala em saúde, é o que a gente vê debatendo muito hoje em dia, né? As grandes empresas de fornecimento de serviços de saúde têm essa questão. Porque, mas é muito caro, mas é muito difícil. Mas até chegar naquele ponto da oferta, né, a trajetória é gigantesca, né? Então, para chegar ali e oferecer uma questão de... E assim, é um processo que se você errou uma vírgula, você mata a pessoa. Sim. A gente está lidando com vidas. Então não dá para procurar o mais barato. Infelizmente, a gente tem uma gama de serviços que hoje oferecem o mais barato e assim, vai pela sorte, né? Hora e vai. Porque a gente tem problemas, né? Baseado nisso, Mayra, só para puxar aqui uma questão que você já acabou de explanar para nós, você tem uma vertente muito forte na área da saúde, em consultoria, né? Fala pra gente. Quero saber. Nossa audiência, a maior parte é de empreendedores nessa área. Começou com você, né? Eu fui o primeiro? Sério?
Então você ralou pra aprender porque eu sou um cliente difícil, Mayra. Teimoso, você sabe. Começamos com você. Que legal. E como é que está Começou com a você. Alma Gestão hoje nessas questões de fornecer serviço de consultoria focado em marketing, nesses outros processos adjacentes dentro do âmbito da saúde? Sim. Bom, começamos com você. E você foi um grande impulsionador e indicador. Né? E esse é um outro ponto também. Quando o serviço é bom, a gente indica mesmo. Não Fico tenha feliz. dúvida. Fico muito feliz. E esse é um grande ponto, né, na parte de marketing, no planejamento de marketing, porque a gente fica pensando, poxa, eu vou fazer um site muito legal, eu vou fazer um Instagram muito legal, eu vou fazer um podcast muito legal. Não adianta você fazer nada disso se você não tiver com atendimento redondinho, Exato. entregando com perfeição, porque aquela pessoa que está recebendo aquele atendimento perfeitinho, redondinho, bonitinho, é o seu maior indicador. Exato. Né? E eu tenho certeza que você é prova disso, porque a gente vê que o seu trabalho vai indo Sim. organicamente, Sim. como a gente costuma Isso é falar. verdade. Isso é verdade. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa está fazendo certinho. A gente tem uma veia orgânica muito forte. Tanto é que a gente a gente está começando a investir em algumas vertentes agora, no Google e tal, para trazer um pouco mais de visualização. Não é nem a questão do cliente em si. Isso aí. É bater a autoridade. É né? isso aí. Mas a maior parte dos clientes que temos hoje, principalmente na versão de domiciliar, é indicação. Sim, por quê? Indicação. Porque você entrou na casa da pessoa, ofereceu um serviço para ela redondinho, bonitinho. Você acha que a pessoa não vai indicar? Ela vai indicar. Claro que Claro. ela vai indicar. Ela vai falar, poxa, é uma pessoa de segurança, uma pessoa que me passou confiança Sim, fundamental. nas informações. Vem aqui em casa, faz tudo direitinho. Poxa, o quadro do meu pai, da minha mãe, enfim, da pessoa Sim. que eu preciso cuidar, tá estável com essa pessoa, cuida dos remédios. É o serviço que a gente chama, que é o serviço de confiança. O serviço de confiança, ele é indicado. Exato. Não estou falando que você não precisa fazer um site bem feito. Sim, não estou falando sim. que Isso você é uma não precisa contrapartida. ter a sua posição ali no Google, fazer uma rede social bonitinha. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou querendo dizer é que não adianta nada você fazer tudo isso e não fazer sua lição de casa bem feita. É o que é fundamental. Por quê? Porque se você não faz a lição de casa bem feita, a pessoa não vai te indicar. Aí acabou. Fundamental. Não adianta nada. Então, eu acho que eu fiz uma boa lição de casa. Fez. Certeza. Porque você me indicou muitas pessoas e essas pessoas foram me indicando. Então, hoje, voltado para o serviço de saúde especificamente, eu tenho a consultoria de marketing para empreendedores da área da saúde, que foi exatamente o que a gente passou juntos, Sim, né? sim. Então, eu sento com a pessoa, eu identifico com ela. Tá, então você quer trabalhar nessa área, você vai ser prestador de saúde. Vamos aqui fazer um checklist de tudo que você pode fazer. Como que você vai fazer a divulgação? Vamos precificar esse serviço? Vamos conhecer seus concorrentes? Vamos ver o que os concorrentes estão fazendo de legal e que não é tão legal? Que é o que a gente chama de análise de benchmarking. Vamos identificar quais são os seus pontos positivos, negativos, o que você pode melhorar, quais são suas fraquezas. Então, eu traço esse planejamento estratégico de marketing junto com o cliente, porque a gente sabe que o cliente ele pode até recorrer ao Sebrae, por exemplo, que foi o seu caso. Que é um auxílio muito pontual e muito verdadeiro. É muito verdadeiro. Eu sou fã do pessoal do Sebrae. A questão é que tem uma hora que o consultor do Sebrae, ele não consegue Ele tem um te dar limite mais ali dentro do atenção. contexto, né? Por quê? Porque ele tem mais 1 milhão de empreendedores Verdade. para atender. Verdade. Foi exatamente o seu caso. Foi. Eu cheguei ali, Chegou não. Fala com a Mayra. Era o André. Foi o André. Né? Foi o Pois André. Chegou uma hora ali que o André virou para você e falou assim, olha, você precisa de mais atenção. Eu não consigo te dar mais atenção nesse momento. Né? Então, assim, para o empreendedor que chegou nesta fase, que, olha, eu preciso de mais atenção, ele precisa de uma consultoria dedicada. Sim. Ele precisa de uma mentoria dedicada. Ele precisa de alguém que pegue na mãozinha dele e fale, olha, vamos ver sua precificação, vamos ver seus concorrentes, vamos ver seu planejamento. Vamos falar de planejamento financeiro? Sim. Né? Então, eu entro com toda essa parte inicial. Tá? É colocar a casa em ordem. Ótimo.
E aí, eu fui aprendendo com você. Na verdade, você foi vendo os problemas comigo e falou, isso aqui já não dá pra fazer. Aqui eu vou assim. Exato. Então, eu fui aprendendo com você e aí eu fui vendo que as pessoas, de maneira geral, elas precisam de treinamento. Não dá pra gente simplesmente contratar uma... Vou dar um exemplo de uma recepcionista, um consultório. Não dá pra gente simplesmente pegar uma recepcionista e falar, olha... Meu nome é doutora Mayra, eu sou pediatra e você vai marcar... Gostaram, né? Você vai fazer isso e isso. Quem sabe minha próxima faculdade. Meu nome é doutora Mayra, eu sou pediatra, atendo de segunda a sexta-feira das 8 às 18, marca aí. Não é simples assim. Não é. E cada vez mais os pacientes, as pessoas, estão mais exigentes do lado de cá, como paciente. Ela não quer só... Passou a mão aqui no telefone, quando era telefone, né? Que hoje é o WhatsApp. Foi o WhatsApp. Né? Ela não quer simplesmente passar o WhatsApp e falar assim, quero agendar uma consulta com a doutora Mayra na sexta-feira, 4 horas da tarde. Você já viu isso acontecer? Nossa. Claro que não. A pessoa quer atenção, ela quer saber o que a Mayra faz, que horas que a Mayra faz, como que a Mayra chegou até ali. Ela quer atenção, gente. No fundo, todo mundo quer atenção. Basicamente isso. Não é? E aí, se a gente deixa uma recepcionista ali, meio que ali, sargentão, tá? Então, eu só tenho sexta-feira, 4 horas da tarde, acabou. O que a paciente aqui do outro lado fala? Nossa. Atenção zero. Se a Recepção recepcionista zero. foi assim, imagina a doutora Mayra. E a gente pensa isso mesmo. E não é? Aí você fala, não vou marcar. Então, eu comecei a entender que não adiantava só fazer o marketing do médico. Que não adiantava só fazer o planejamento estratégico do consultório. Eu precisava ir lá na outra ponta. Eu precisava treinar as recepcionistas, as secretárias, as telefonistas, o nome que você quiser. Eu precisava treinar quem estava no atendimento. Por quê? Porque não adianta nada não treinar o atendimento e o atendimento ser a porta principal para o paciente. Porque o paciente chega num atendimento desse e fala, vou ligar para mais um. Vou ligar para mais um. O mesmo caso com você. Se a pessoa liga, manda um WhatsApp para você e fala, olha, estou precisando de um cuidador de idosos para cuidar do meu pai. Se você demora para responder, ou responde de qualquer jeito. Vou te passar para fulano. Ou, é isso mesmo. Se você dificulta. Peraí, não é comigo, eu vou passar pro João, o João vai passar pra Maria, Maria vai passar pro Pedro, Pedro vai passar pro Rafael. Nossa Senhora, é isso mesmo. Difícil chegar nesse... Mayra, uma dica agora para empreendedores da área da saúde que estão começando. O que você falaria? Planejamento. É o fundamental. Fundamental, gente. Planejamento financeiro. Sabe aquele momento que você decidiu que você não vai ficar só no plantão? Vou empreender. Que decisão, hein? Vou empreender. Ótimo. Maravilha. Primeira coisa, assiste o plantão. Assiste passagem de plantão. Por quê? Aqui é vida real. É vida real. Aqui acontece de verdade. Então, se eu tivesse que elencar, vamos fazer um checklist mais fácil? Manda. Um checklist. Decidiu? Tá decidido? É uma decisão sua, não é uma decisão da esposa, do marido, do pai, da mãe, de ninguém. É uma decisão sua, minha. Você banca essa decisão? Banco. Ótimo. Número 2, conecta no passagem de plantão. Que ali é vida real. É insight atrás de insight. É vida real. Todos os convidados, porque aí a exato. pessoa vai começar a falar assim, nossa, isso acontece? Acontece. Sim. Acontece. Então, dica número 2. Dica número 3. Planejamento. É aquele momento em que você vai parar, planejamento financeiro. É aquele momento que você vai parar e vai falar assim, bom, eu tenho uma grana para investir na empresa, porque, gente, não é só abrir o CNPJ. Você abrir o CNPJ é conta atrás de conta para pagar, né, gente? No dia seguinte tá chegando. É boleto atrás de boleto para pagar. Exato. Você tem imposto, você tem que pagar o contador, você tem que pagar o site lá onde fica a hospedagem. Hospedagem, tudo. Mas é de graça a rede social? Não é de graça. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Então, assim, é só continha.
Não é verdade? Sim. É E só acabou. continha. Então, sim, você vai ter que fazer um planejamento financeiro para as contas da empresa que você está abrindo. Tá, mas você também precisa de um outro planejamento financeiro, que é o seguinte: você já viu alguma empresa que abre e tá bombando de cliente em um mês e você consegue pagar todos os custos da empresa e ainda sobra uma grana para viajar? Payback em um mês? Me fala que eu mudo de ramo agora. Não é? Não tem Eu como. também não conheço. Ah, então tá bom. Então são 3 meses. Senta e espera de 6 a 8, se for tudo 100%. Que não é, Dado de realidade. tá? De 6 a 8 pra começar assim, brincadeira. E assim, ufa, entrei no payback. É. Ok, quanto sobrou? Nada, mas já Nada. paguei tudo. Exato, exato. Payback é quando você fala assim, olha, eu investi R$100 aqui e hoje eu estou pagando R$100 e não estou tendo que pagar mais, porque nos meses anteriores eu estava pagando 120, 150, Exatamente. 130, ou seja, eu estava no prejuízo. Hoje eu pago R$100 e falo, nossa senhora. O negócio começa a ficar bom quando você fala assim, investi R$100, nossa, hoje eu estou ganhando 300. Isso. Uau! E aí é o momento que você fala, eu não tô bem ainda, eu vou reinvestir 200. Pois é. Tá começando a Começando, ficar bom. exatamente. Então, gente, quem está pensando em empreender na área da saúde tem que olhar para isso, tem que ouvir essas dicas aqui, porque a vida real é muito diferente da vida que a gente vê lá no Instagram. Exato. Tem muita gente no Instagram, tem muita gente no LinkedIn falando que é empreendedor, que é empresário de sucesso, só que não te conta a vida real. Ele só faz um recorte da vida dele, tomando vinhos maravilhosos, participando de reuniões maravilhosas, de eventos Exato. fantásticos. É bem por aí. Mas aquilo é um recorte, gente. A vida real É outra coisa. é outra O coisa. suor pinga sem dó. A vida real é outra coisa. Produção, já levantou a plaquinha 2 vezes, né? Pessoal, eu vou trocar toda a produção, porque não dá. A gente começa a ficar empolgado na conversa, eles vêm com a plaquinha de tempo aqui pra gente poder acabar a brincadeira. E ele vem dar tempo justo pra gente? Não tem como. Aqui a Mayra é 3 horas de conversa, no mínimo. Como assim? Eu vim preparada pra 3 horas. Ele tá aqui falando pra mim 1 hora. Acabou, já era. Mayra, é um prazer tremendo receber você aqui, ainda mais pela história que a gente tem aí no empreendedorismo, como a gente começou. Você conhece a minha carreira lá de trás, então pra mim é muito satisfatório ter esse feedback com você e conversar sobre isso e levantar essas dicas, essas opções aí para quem está querendo entrar nesse universo paralelo do empreendedorismo. É bom, o resultado é bom, mas o sofrimento é garantido. Era isso que eu ia falar, assim, só pra gente fechar, né, assim, óbvio, tem ali um checklist que é 4 tarefinhas só, que você fala, 4, tiro de letra, é um suor, Sim. né? Assim, muita energia, muito tempo, muito dinheiro investido nisso tudo. Vale a pena? Vale muito. Vale muito a pena. Muito a pena. Vale muito a pena. Né? A gente poderia fazer um outro programa só falando Disso. sobre isso, assim, vida real do empreendedor, principalmente quem é da área da saúde, que geralmente quem é da área da saúde não se imagina como empreendedor. É uma mudança de chave, tem que trocar um paradigma real ali, porque é totalmente diferente. É tão diferente porque a pessoa está acostumada a ficar dentro do hospital. Sim. Ela não está acostumada a ficar aqui do outro lado do balcão pensando em nota fiscal, pensando em parceria, pensando em insight. Não, porque do hospital já estava tudo pronto. Chegava e cuidava. Gente, por favor, hein? Não é diminuindo de jeito nenhum. Pelo amor É um de paralelo. Deus. Não vamos fazer corte disso aqui pra falar no Instagram que a gente tá falando mal da área da saúde, tá? Não é isso. O que eu tô querendo dizer é que, assim, a pessoa chega e todo o processo de branding, como a nossa produção levantou, todo o processo de marketing, todo o processo jurídico, tá tudo construído. Exato. Quando você vira a chave, você deixa de ser o enfermeiro-chefe, você sai da área da saúde e passa a ser um administrador de negócios, só que na área da saúde, aí você para e dá aquele choque, né? Você fala, nossa, no final das contas, vale a pena? Eu acredito que vale. Muito. Eu acredito que vale, né? Porque aqui a gente falou da vida real.
da parte burocrática. Mas tem uma parte que é... A gente vai fazer um programa só pra falar disso. Combinado. Das coisas boas. Coisas boas. Produção, anote isso aí. E pra achar a Mayra? Quero contratar a Mayra, assistir o Passagem de Plantão, preciso da Mayra na vida da minha empresa, eu preciso colocar uma alma na minha empresa, né? E como que te encontram hoje, Mayra? Como te encontra hoje? Suas redes. Pode pegar o WhatsApp do Lincoln. Eu passo. Pode mandar que eu passo, claro. Pode pegar o WhatsApp com o Lincoln ou pode me achar no site www.almagestão.com.br. E ali tem tudo. Ah, você vai colocar aqui, produção? Direito ou esquerdo? Olha a câmera, vamos estar onde? Ou é desse lado? Nem a produção sabe. Na esquerda. À esquerda? Mayra, eu tô precisando de uma consultoria aqui com a minha produção, porque estão um pouquinho perdidos, mas direito, tudo bem. direito. Eu tô falando, Mayra, eu preciso mesmo. Acho que a gente falou demais, ele tá um pouco Tô um pouco perdido. perdido. Minha querida, muito obrigado pela sua presença. Imagina, Pessoal, programa maravilhoso. Agradeço demais a Mayra. Qualquer dúvida, quer o contato dela, quer saber onde encontrar, pode escrever, colocar o sininho, qualquer coisa que a gente entre em contato. É isso aí. E assim, vou abrir para você e para o pessoal que te assiste Por favor. a oportunidade de marcar uma conversa comigo sem compromisso, Que legal. tá? Então assim, quem quiser empreender na área, mandar mensagem para mim pelo site, pela rede social, enfim, falar, vi o programa Passagem de Plantão e quero conversar com você, só conversar, não tem problema. A gente vai combinar na hora, um dia, um horário, atendo com o maior carinho. Pessoal, e quando ela fala assim, é verdade, viu? Tá? Um abraço, querida. Muito obrigado. Imagina.